Saindo do tempo acima de C, os patamares, eu vou agora para a análise do máximo, mínimo e média das temperaturas, né? Da mesma forma que nos patamares ou no tempo acima de C, eu tenho que vir no sinalzinho de mais aqui, clicar nele e vai haver, ao invés de me abrir uma reta horizontal, vai me abrir um retângulo, né? Onde esse retângulo eu venho com o mouse aqui, dou um clique nele da esquerda, ele me seleciona e eu posso arrastar o mouse segurando o clique, tá? Onde eu parar o retângulo, ele vai fazer a análise desta região, da máxima temperatura, mínimo e média. Mas se eu quiser, eu posso clicar nesse quadradinho aqui e puxar mais para cá, puxar mais para cá. Ok? Se eu quiser todo o processo, por exemplo, eu estico até o fim aqui e estico até aqui. Eu tenho todo o processo, toda a análise aqui, né? Analisando um pouco, né? A maior temperatura do ponto 1 foi 208 graus,8 a 41 minutos e 50. Não é que ele ficou a 41 minutos, ocorreu a 41 minutos e 50. Tá? Então, por mais ou menos nessa região aqui, a gente vai ter o máximo do ponto número 1. Tá? O ponto número 2, coincidentemente, deu no mesmo tempo. O ponto 3 deslocou um pouquinho mais para frente. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Se eu quiser criar por período, né, por exemplo, então eu posso vir aqui, deixar esse retângulo aqui, mas criar, por exemplo, mais dois. Eu quero mais um aqui e quero mais um aqui, tá? Então eu tenho a flexibilidade de posicioná-lo aonde eu quiser, esticar o quadradinho, o retângulo aqui quanto eu quiser. Eu posso pegar esse aqui, esticar o quanto eu quiser, tá? Então as análises vão ser feitas, né, de acordo com cada quadradinho. Se eu quiser por exemplo, aqui está dando 7 minutos e 55 segundos. Se eu quiser exatamente 8 minutos, né, eu dou um duplo clique nesse pequenininho aqui, né? Seria nesse, voltando aqui só para vocês entenderem, justamente neste pontinho aqui, eu dou um duplo clique nele e escrevo o que eu quero, né? Eu quero exatamente 8 minutos, ok? Aí você vê que ele já ajusta. Vamos pôr nesse retângulo aqui, tá vendo que ele não está exatamente, eu quero colocar aqui, por exemplo, 16 minutos, então eu vou colocar aqui 16 minutos, 00, ok? E quero colocar exatos 30 minutos aqui. Então eu venho aqui e coloco 30 minutos. Ok? Então eu consegui a análise em 3 trechos diferentes da minha estufa, né? Poderia também configurar aqui. Eu escolho qual eu quiser e eu configuro. Se eu quiser eliminar, vamos supor que eu quero eliminar esse último aqui. Da mesma forma, eu venho aqui no sinalzinho, nesse sinalzinho aqui e apago a análise. Ok? Eu só mostrei o exemplo, eu vou retomar a análise de novo, que é interessante tê-la aqui, né? Então, ó, vem aqui, traz aqui, eu deixar no finalzinho aqui das análises, que é onde ocorrem alguns picos de temperatura. Pronto, está feito aqui a análise dos máximos, mínimos e médias do processo. Vamos para a próxima análise. A próxima análise é tempo de subida e descida, né? Seria mais ou menos o aquecimento e o resfriamento, né? Ele consegue analisar em graus Celsius por minuto essa variação, né? Então, como é que você faz? Você, uma vez selecionando o botão, né, da mesma forma como a gente fez com esse de cima, esse e esse, eu seleciono o botão clicando nele e venho aqui e vou no sinalzinho de mais. Vai abrir um retângulo para mim, né? O importante dessa característica do retângulo é que eu não posso posicioná-lo de qualquer forma. Por exemplo, se eu posicionar assim, tá, você vai ver que ele não analisou nada, está dando tudo zero, né? E quer ver que agora eu vou posicionar de uma outra forma, ele vai começar a fazer as leituras, tá? Então, qual é a diferença do posicionamento anterior para o de agora, né? O importante que vocês têm que observar é o seguinte: todas as curvas que vocês querem analisar, eles têm que passar por baixo, né, dessa base do retângulo e saírem por cima da base. Quer ver? Ó, eu vou diminuir aqui, fazer com que essas duas curvas, ao invés de sair por cima, saiam na lateral. Veja que elas zeram. Por quê? Porque eu não consigo calcular o ângulo aqui. Eles têm que estar efetivamente passando pela coisa. Tá vendo? Eu consegui fazer direitinho.
Tá? Agora vamos supor que eu não quero 93 graus, mas eu quero 90. Eu venho neste quadradinho aqui, dou um duplo clique, tá? Ele abriu 93, eu jogo 90, tá? E vamos supor que eu quero pôr aqui 150, ou vamos colocar aqui 170, né? Propositalmente eu pus 170, vocês viram que houve o zeramento de algumas linhas aqui, porque eu preciso esticar o retângulo para ele acertar lá. Pronto, agora eu já acertei aqui. O canal número 6 está dando tudo zero porque ele está aqui embaixo, ele é do meu datalogger, então não tem muito o que fazer. Da mesma forma como eu fiz no aquecimento, né, eu posso fazer também no resfriamento. Então eu vou criar um quadradinho aqui, né, e vou vir com ele aqui, ó. Olha lá. Então, por exemplo, esse daqui eu quero que ele vá. Veja bem também que as temperaturas deram, os cálculos deram negativo, né? Porque são cálculos de resfriamento. Aqui é de aquecimento, tá? Então, em média, foi 6,5, 6,5, 5,9. Esse máximo aqui quer dizer o seguinte, que aqui no meio eu devo ter tido algum pico de aceleração de temperatura, então ele analisa dentro deste intervalo, tá? Então aqui, por exemplo, aqui eu tenho 184, eu vou colocar 180, só para ficar um número redondo, tá? E vou colocar aqui 134, vou pôr 140. Então vamos ver se há algum problema desses valores. Não, não tem. Agora vamos supor que eu queira colocar mais um quadradinho exatamente ali, né? Então eu venho lá, eu coloco para analisar um outro trecho, para ver se houve alteração de velocidade de resfriamento, coisa desse tipo, tá? Coloquei, vocês vão ver que houve sim, tá vendo? Ó? Aqui houve uma alteração da aceleração, já na parte mais final ele resfriou mais rápido, tá vendo? Em alguns pontos, olha lá, tá vendo? Então aqui você consegue fazer esses tipos de análise, ok? Máxima diferença de temperatura, se eu andar com o cursor pelo gráfico, eu tenho aqui, então a maior variação nesse trecho aqui foi entre o ponto 6, que está em azul, então ele é o de menor temperatura, e o ponto 5, que é o de maior temperatura. Então o que seria então essa diferença entre este ponto e este ponto? Vamos supor que eu quisesse analisar a diferença entre esses dois aqui que estão bem próximos, né? Então eu vou eliminando as outras curvas, tá? Até chegar naquelas duas. Tá? Não, essa aqui é a 4, tudo bem. Ó, 5 e 6. Eliminei tudo. Agora eu passo a ter a análise somente dessas duas curvas. Olha lá, ela vai variando. Tem pontos ali que deu a 0,6. E assim você vai vendo a diferença de temperatura. Se eu fizer um zoom, você vai ver que existe uma pequena, aonde o sensor número 4, que é o vermelho, ele é maior, tá vendo? Ele está em vermelho. E o 3, que é o menor, ele está em azul. Tá? Coincidentemente deu a cor do termopar, não seria bem isso. Eu vou até acrescentar mais um aqui, só para vocês verem que é diferente. Deixa eu pegar o zoom do perfil aqui. Né? Vou eliminar, por exemplo, o 3, que é o azul. Né? Você vê que agora ele vai analisar entre o 2 e o 4. Né? Então dá para você verificar, por exemplo, tem trechos aqui que fica bem mais próximo, tá? E assim vai sucessivamente. Essa aqui é a análise, né, da diferença máxima de temperatura, ok? Eu vou reativar agora os sensores para entrar na última análise, que seria acima da área de C, né? Então o que acontece? Aqui ele vai calcular a área na curva, né? Então você tem aqui, eu coloquei, por exemplo, é muito parecido com o patamar de temperatura, né? Eu vou vir aqui e vou colocar a temperatura, por exemplo, de 150, né? Então ele vai calcular essa área aqui embaixo da curva e vai dar os valores. Isso aqui é interessante, porque quanto mais próximos os valores, mais uniforme está a sua estufa. Quanto mais diferente, menos uniforme está a sua estufa, né? Então, se ele dá para você fazer uma análise aí de uniformidade, né? Se você quiser, você pode acrescentar mais um aqui e aí você vai vendo as diferenças, né? Como eu fiz mais baixo, tem mais área aqui, né? Então ele aumenta os valores, né? Então esse é o tipo de análise que você tem aqui
acima de C, acima de área de C. Antes de eu falar da base de dados de tolerância, né, é importante criar primeiro a tolerância sobre uma curva que eu desejo. Vamos supor essa curva que está mostrada aqui. Se eu der um clique da direita, tá, eu crio um perfil de tolerância. Tá? Então eu clico aqui. Tá? Ele vai me perguntar primeiro qual é o nome da tolerância. Vamos colocar aqui, por exemplo, teste 10. Okay? E aí ele vai me perguntar qual é a tolerância que eu quero. Vamos colocar aqui mais 10 e vamos considerar menos 15. Não precisa ser igual. Tá? O nome do operador vou colocar eu mesmo. Ok. Eu vou colocar aqui comentário teste de tolerância. Certo, tolerância, ok. Aí eu escolho quais são os termopares que eu quero envolver nessa tolerância. Por exemplo, eu vou colocar o 1 e o 4, né? Então ele vai fazer mais 10 e menos 15 entre o 1 e o 4. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou dessa forma. Tá vendo? Você vê que tem uma curva aqui que fugiu dessa tolerância, mesmo sendo uma tolerância larga, você viu que ele fugiu dessa tolerância aqui. Tá? O interessante é que essa tolerância pode ser usada, né, para outros gráficos. Tá vendo? Ela cai aqui numa base de dados de tolerância. Tá vendo? Tem outras curvas aqui que foram feitas as tolerâncias. Né? Tá vendo aqui? Ó? Olha lá. Então agora eu vou voltar na minha curva. Né? Vou vir aqui. Estou aqui na minha curva. E agora eu vou querer aplicar essa minha tolerância. Né? Para eu aplicar essa tolerância, eu tenho que vir aqui, dar um duplo clique, também tem perfil de tolerância aqui, né? Eu venho aqui e coloco o teste 10. Tá? Atualizo, tenho que atualizar, né? Dou um OK e pronto, está ali a minha tolerância aplicada. O interessante é que eu posso aplicar essa tolerância em outras curvas, tá? Vamos supor nessa daqui, na Gulton, né? Essa curva aqui, eu vou vir aqui e eu quero, por qualquer motivo, aplicar. Nota bem, eu venho na linha da análise, tá vendo aqui, ó, estou na linha nessa, agora eu vou descer para outra, tá? Venho aqui na de baixo, ok? Dou um duplo clique nela, tá? Duplo clique nela. E aí eu configuro o que eu quero. Por exemplo, eu quero colocar aqui o perfil de tolerância, o 10. Tá? Atualizo. Olha lá, tá vendo? Está totalmente diferente porque uma curva não tem nada a ver com a outra. O tempo, a base de tempo dessa curva é diferente, a curva é diferente, mas foi só um exemplo. Né? Se eu quiser tirar isso dessa curva, é só eu dar um duplo clique novamente, vir aqui e eu colocar nenhum, atualizar. Ela elimina, ok?